Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Lost all of your dreams, the night is harder. My shadows, they follow you. My shadows, they follow you in the darkness. Hoje o Comprecar TV traz para vocês o primeiro comparativo triplo aqui do nosso canal. Até então, nosso comparativo só tinha 2 carros. E para a gente começar esse novo desafio, escolhemos justamente a categoria de carros que mais cresce no mercado brasileiro, que é a categoria dos crossovers compactos. E como vocês podem ver, trouxemos aqui os líderes de vendas. Justamente temos aqui o Honda HR-V 2019, Jeep Renegade 2019 e também o Hyundai Creta. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer todos os detalhes desses modelos aqui que são os líderes de venda na categoria. Antes da gente entrar na especificidade de cada carro, cabem alguns esclarecimentos. Primeiro deles, nós chamamos isso aqui de crossovers, ainda que o mercado chame isso aqui de SUV. Nós não entendemos assim, isso por quê? Os 3 modelos que estão aqui com a gente têm tração dianteira 4x2 sem nenhum sistema de 4x4 ou bloqueio de diferencial. Portanto, eles não são SUVs. O caso do Renegade, esse daqui, por exemplo, é uma versão Flex 4x2. A gente sabe que existe a versão diesel 4x4, mas nesse caso aqui nós temos um 4x2. Outro detalhe, utilizamos uma versão abaixo da topo de linha hoje disponível para cada um deles. No caso do HR-V, hoje a versão topo de linha é a EXL, nós estamos usando a EX. Isso porque, momentaneamente, a Honda está sem a versão Touring. No Salão do Automóvel, a Honda diz que a versão Touring virá com motor turbo, o mesmo que o Civic já usa. No caso do Renegade, a versão topo de linha Flex é a Limited, então nós estamos usando a Longitude, que é uma abaixo. E no caso do Hyundai Creta, estamos usando a versão Sport 2.0, também uma abaixo da Prestige 2.0. Outro detalhe, utilizamos esses 3 carros aqui justamente porque são as versões comercialmente, digamos assim, com maior apelo. São as versões que têm uma boa representatividade de vendas. E todas elas ficam, curiosamente, um pouquinho abaixo aí dos R$100 mil. Falando especificamente aqui do Honda HR-V, é importante a gente destacar que o carro passou aí por uma mudança de meia-vida. Há cerca de mais ou menos um mês, a Honda apresentou aí a linha 2019 com mudanças sutis, nada muito estrutural, mas ainda assim o carro ficou mais bonito. Aqui na frente ela mudou o para-choque, mudou a posição ali das luzes de neblina e um detalhe muito importante, colocou o Daytime Running Light em LED em todas as versões da gama, desde a versão básica até a versão top do HR-V. Também fez alterações como, por exemplo, mudança da roda, incluiu uma nova cor no catálogo e também as lanternas traseiras passaram a ter iluminação parcial em LED, tanto na lanterna quanto na luz de freio. Mudanças estruturais aqui no carro, a Honda deu uma pequena mexidinha na suspensão, colocou um sistema de batente hidráulico nos amortecedores. Isso para quando você salta a lombada, você não ter aquele barulho de fim de curso na suspensão. E também outra coisa importante que a Honda fez foi uma recalibração no sistema do câmbio CVT. Muita gente reclama que o câmbio CVT dá aquela sensação de que o carro está patinando. Com essa recalibração, a aceleração se tornou um pouquinho mais linear e o carro ficou mais gostoso de dirigir. A Honda ainda fez umas outras pequenas mudançazinhas, mas estruturalmente o carro é aquele que a gente já conhece, inclusive com o motor 1.8 16 válvulas flex. O Jeep Renegade 2019 também passou por uma mudança bastante recente e a gente consegue ver algumas dessas coisas aqui no Longitude. Por exemplo, a grade dianteira, ali ela tem 7 divisões, essas divisões ficaram um pouquinho mais largas. Outra coisa importante que foi modificado foi o ângulo de ataque do carro. A gente sabe que o Renegade tem várias versões. Tem uma versão Trailhawk aí para uso fora de estrada, que já tinha um bom ângulo de ataque, e tinha versões como a Sport, que tinha uma espécie de um defletor de ar ali na parte de baixo do para-choque. E isso fazia o quê? O carro bater ou raspar em lombadas
quando não era a versão a Trailhawk, por exemplo. Então a Jeep pegou e colocou todos os carros agora com um ângulo de ataque bem elevado. Assim, desde a versão Sport até a versão Trailhawk, você tem um ângulo de ataque bem elevado e todos eles são 29 graus. Outro detalhe também, ela fez uma alteração no porta-malas. O porta-malas agora consegue ter um pouco mais de espaço, a gente vai explicar isso para vocês nesse vídeo. E por fim, também incluindo uma nova central multimídia, que é igual agora do Compass, e fizeram uma organização dentro do console. Mas a parte de motorização do carro continua exatamente igual, que é o motor 1.8 e-torque com a transmissão automática de 6 marchas. O Hyundai Creta é aquele modelo que a gente já conhece. O carro não passou por nenhuma alteração de facelift ou estrutural recentemente. O que nós temos aqui é a versão Sport. Essa versão é relativamente recente na grade da Hyundai. E como diferencial, ela tem detalhes estéticos. Como vocês podem ver, a grade tem detalhes aqui em preto piano, como também a coluna A, o espelho lateral e outras partes do carro. Mas estruturalmente essa versão é muito parecida com a Prestige 2.0, claro que com um pouco menos de equipamentos. A questão da iluminação é sempre bastante importante. Vamos ver o que a gente tem aqui nos três carros. Vou começar aqui justamente pelo Honda HR-V, que nesta versão 2019 traz o sistema de Daytime Running Light em LED, equipamento importante, principalmente para a questão da segurança. Lembrando que quando o carro tem este equipamento, mesmo que você não acenda o farol na estrada, você não será multado. Mas nós temos aqui também o farol baixo, que usa aquele sistema tipo canhão. Ele é muito bom porque ele te dá uma iluminação mais homogênea. Entretanto, o farol alto usa aquele refletor convencional parabólico, ele não é tão preciso. E na parte do farol auxiliar, que muita gente chama de milha, nós temos também lâmpadas halógenas. Assim, a única coisa que nós temos aqui em LED é o Daytime Running Light. Cabe destacar que o Honda HR-V não possui o sistema de farol Cornering Light, que é aquele que acende quando você faz curva com o volante. Vindo aqui para o Jeep Renegade, o que a gente tem aqui? Uma frente bastante convencional, como vocês podem ver. Nenhum elemento aqui é LED. Ainda assim, o carro traz o sistema de DRL, mas ele usa uma lâmpada incandescente que fica nesta posição aqui. O farol baixo, como o farol alto, usam o refletor convencional parabólico, com lâmpadas halógenas. E o farol auxiliar também é lâmpada halógena. Mas aqui nós temos a função de Cornering Light, usando o farol de milha. Assim, quando você faz curva, ele vai ligar o farol de milha do lado da curva. Ainda assim, não temos nada de muito diferente. Na versão Longitude, você tem o opcional de colocar o sistema de farol totalmente Full LED, que foi apresentado aí na linha 2019 do Renegade e que é série na versão Limited. Mas este opcional custa caro, são R$ 2.300. Quando a gente vem aqui para o Creta, é aqui que a gente encontra o melhor sistema de iluminação entre os três carros. Isso por quê? Vocês estão vendo aqui que a gente também tem o sistema tipo canhão. Só que aqui o sistema tipo canhão é tanto para o farol baixo quanto o farol alto. E esse sistema aqui, ainda que não seja uma iluminação em LED, ele é mais eficiente. A gente também observa o Daytime Running Light em LED, equipamento de segurança. Temos ali o farol auxiliar com lâmpada halógena, mas aqui a grande diferença é que dentro deste bloco do farol nós temos a iluminação da Cornering Light em 45 graus. Então quando você faz o volante, ele acende um refletor específico dentro do farol. Não é a luz auxiliar ali embaixo que acende como no Renegade. Dessa forma fica bastante claro que a melhor solução está aqui no Hyundai Creta. Motorização é outra coisa também bastante importante. Vamos começar aqui pelo Honda HR-V. Aqui nós temos um motor 1.8, 16 válvulas, flex, com aspiração natural e injeção indireta. Esse motor aqui conta com o sistema IVTEC, que é aquele sistema de abertura inteligente das válvulas. Detalhe interessante é que esse motor já foi utilizado no passado aí no sedã Civic, hoje não mais. Então ele está hoje restrito, vamos dizer assim, à gama do HR-V. Aliás, todos os HR-Vs utilizam esse motor, à exceção da versão Touring nova que virá ainda ao mercado com o motor turbo do Civic. Este motor aqui também tem outra curiosidade, olha que interessante. Na gasolina, a potência máxima é de 140 cavalos. Já no etanol, a potência máxima é de 139. Geralmente é o contrário, a potência mais alta é no etanol, mas aqui a Honda fez esse acerto.
E essa potência máxima é obtida a partir de 6.300 rotações. O torque máximo desse motor é de 17,3 na gasolina a 17,4 no etanol. Neste caso, o torque é maior no etanol e também obtido a partir de 4.800 rotações. Junto com esse motor, a gente tem a transmissão continuamente variável, com transmissão CVT. E justamente por isso, a gente espera que, pela questão da transmissão CVT, talvez o Honda HR-V seja o mais econômico aqui nesse comparativo. No Renegade, a motorização do carro já é bastante conhecida. A gente tem aqui um motor 1.8, 16 válvulas, aspirado, flex, com também sistema de injeção indireta. Esse aqui é o motor e-torque. Esse motor a gente tem em vários carros aí da FCA, como por exemplo, o Fiat Argo na versão 1.8, o Fiat Cronos na versão Precision e até mesmo a picape Toro, quando ela é a versão Flex 1.8. Então esse motor já é bastante conhecido e bastante usado aí dentro da gama. Esse motor aqui tem como destaque o sistema do coletor variável. Isso aqui é uma mudança relativamente recente aqui do e-torque, justamente por isso que ele chama e-torque Evo. Esse motor aqui tem uma potência que varia de 135 cavalos na gasolina a 139 no etanol, isso a partir de 5.750 RPMs. Como a gente pode ver aqui, a rotação máxima para você ter potência máxima é um pouco mais baixa do que o Honda HR-V, justamente pela questão do coletor variável. O torque aqui também é um pouquinho mais interessante, ele varia de 18,7 na gasolina a 19,2 no etanol e obtido a 3.700 rotações, ou seja, um pouco mais baixo também que o Honda HR-V. E esse motor vem associado a uma transmissão automática de 6 marchas, mas aqui a gente tem que levar em conta uma coisa, o Renegade é mais pesado que os concorrentes. Então, o peso do carro e até mesmo o desenho dele, que é um pouco mais quadrado, podem interferir tanto no desempenho quanto também na questão do consumo. O Hyundai Creta é certamente o modelo que tem a melhor motorização aqui deste comparativo. Ele é o único carro para começar com motor 2.0. Obviamente, nós temos uma cilindrada maior. Esse motor 2.0 16 válvulas também é um motor flex, com aspiração natural e sistema de injeção indireta. A potência máxima aqui do Creta é de 156 cavalos na gasolina, chegando a 166 cavalos no etanol. E isso é uma rotação de 6.200 rotações. A gente também tem um torque mais expressivo que os concorrentes, isso porque ele começa em 19,1 kgfm na gasolina e ainda até 20,5 kgfm no etanol, isso a 4.700 rotações. Esse motor aqui, que a Hyundai chama de NU, certamente é o carro que deve ter o melhor desempenho dos três, até porque ele também vem com uma transmissão automática de 6 marchas e não é tão pesado quanto o Renegade. Como a gente sempre destaca, esses modelos aqui são crossovers. Isso porque, para ser um SUV, o carro obrigatoriamente tem que ter uma tração 4x4 e de preferência com reduzida. Não é o caso dos três aqui, que usam motor flex, tração 4x2 e apenas na roda dianteira sem nenhum bloqueio de diferencial. Portanto, temos aqui 3 crossovers. Ainda assim, mesmo sendo crossovers, eles têm que cumprir algumas metas, como por exemplo, superar lombadas, valetas, buracos com facilidade e até mesmo aquelas aventuras urbanas, tipo subir e descer guias. E aí nós temos números para embasar isso, como por exemplo, ângulo de ataque, ângulo de saída e altura em relação ao solo. Vamos ver como cada um fica nesse quesito. Começando aqui pelo Honda HR-V, a primeira coisa que a gente tem que destacar é justamente a plataforma desse modelo, uma vez que a Honda utiliza a mesma plataforma para construir o Honda Fit e o Honda City. Como vocês estão vendo, o HR-V é derivado de automóveis de passeio. Outra coisa importante aqui é o peso do carro, 1.276 quilos, relativamente leve, e isso ajuda sobretudo na economia do combustível. Agora, os números, digamos assim, para o off-road. Esse carro tem um ângulo de ataque de apenas 20,1 graus, que é muito baixo. Tem sedã que tem número igual a esse. O ângulo de saída é um pouquinho melhor, 29,7 graus. E a altura em relação ao solo é de 20,7 centímetros. Como a gente pode ver, esses números não empolgam tanto assim quando o assunto é superação de obstáculos. Quando a gente vem aqui para o Creta, a gente encontra uma situação parecida do Honda HR-V. O Creta também é montado numa plataforma de automóvel. No caso, ela usa a plataforma do Elantra.
Além disso, o Creta é um pouco mais pesado, 1.399 quilos, e isso interfere na questão do consumo. Quando a gente vai para os números de off-road, a gente tem um ângulo de ataque de 21 graus, pouquinho melhor que o HRV. Já o ângulo de saída é de 28, um pouco menor que o do HRV. E a altura em relação ao solo são de 19 centímetros, no caso, o mais baixo aqui dos três do comparativo. Quando a gente chega aqui no Jeep Renegade, a gente vê que a situação é bem diferente dos outros dois modelos. Isso porque o Renegade, diferente deles, tem uma versão SUV, que é a versão Trailhawk. Aí, no caso, ela tem tração 4x4, câmbio de 9 marchas e motor turbo diesel. Aquela é a SUV legítima. E estruturalmente falando, os dois carros são muito parecidos, esse aqui para a versão Trailhawk. O que vai mudar, obviamente, é motorização, tração e câmbio. Mas estruturalmente eles são parecidos. Esse carro aqui pesa 1.480 quilos, isso porque aqui nós temos uma plataforma de utilitário. Esta plataforma, que a FCA chama de Small Wide 4x4, é a mesma plataforma utilizada para montar o Jeep Compass e até mesmo a Fiat Toro. Como vocês podem ver, são veículos mais utilitários. E os números aqui são bem mais generosos. O ângulo de ataque aqui é de 29 graus, o ângulo de saída 32, maior que os concorrentes. E a altura em relação ao solo de 22,4 centímetros, também superando seus concorrentes. Obviamente, o Renegade deve ser um modelo com melhor performance nessas aventuras urbanas. Um fator muito importante, que é item de decisão de compra para muitos clientes, é justamente o aproveitamento e o espaço interno do modelo. E é exatamente isso que a gente quer saber aqui desses três crossovers. Aliás, esses crossovers, que como a gente sabe, são crossovers compactos. E por que isso? A medida do entre-eixos é uma medida importante para a gente conseguir fazer o aproveitamento, inclusive para o espaço para quem vai no banco traseiro. Hoje, um sedã médio tem em média 2,70 no entre-eixos. Vocês têm ideia de quantos são esses carros aqui? Começando aqui pelo Renegade, o modelo tem 2,57 no entre-eixos. Como a gente consegue ver, muito menor que os 2,70 aí de um sedã médio. Cabe destacar que esse espaço realmente pode limitar quem vai no banco traseiro, principalmente espaço de pernas. No Creta, o entre-eixos é 2 centímetros maior que no Renegade. Aqui são 2,59 metros, ainda assim, bem menor do que um sedã médio. O Honda HR-V, por sua vez, tem 2 centímetros a mais que o Creta e 4 centímetros a mais do que o Jeep Renegade. Aqui são 2,61. A medida se aproxima um pouco mais dos sedãs médios mais antigos, mas ainda assim fica 9 centímetros abaixo aí dos sedãs médios atuais. Ainda que o entre-eixo seja uma medida muito importante para o espaço interno, e não é apenas ele que define tudo, isso porque a gente também tem a questão da altura em relação ao teto e até mesmo o aproveitamento interno do carro. Em teoria, o melhor espaço interno deveria estar aqui no Honda HR-V, mas vamos ver isso aí na prática. Para testar aqui o espaço traseiro, a gente ajustou o banco do motorista nos três carros para um motorista de 1,80 m numa posição bastante confortável. E o que a gente já nota aqui, olha, no Renegade o espaço para pernas é realmente um pouco limitado. Como vocês podem ver aqui, os meus joelhos estão praticamente encostando aqui na parte traseira do encosto do banco do motorista. Então, não tem muito espaço. Realmente o entre-eixos menor acaba cobrando o seu preço aqui. A movimentação de pés não é ruim, também não é muito ampla, mas você consegue ter uma boa movimentação. Cabe destacar que existe um túnel central aqui um pouquinho elevado. Ainda assim, aqui na parte traseira do Renegade a gente pode destacar algumas coisas, como por exemplo, temos ali uma saída USB da central. Inclusive essa saída permite que você coloque ali um pendrive e a central consegue ler um pendrive de música ali. A gente também tem aqui um porta-garrafas na lateral da porta, não dá para colocar lata porque ele é inclinado, e a gente ainda tem uma luz aqui no teto para quem viaja aqui na parte traseira. Também posso destacar os 3 encostos de cabeça individuais, cinto de segurança de 3 pontos e a fixação Isofix para cadeirinhas de criança. Aqui no banco traseiro do Creta a gente já consegue ver uma situação bem melhor para os joelhos. Olha só o espaço que a gente tem. Certamente é maior do que o que a gente encontra ali no Renegade. Movimentação de pés também é muito mais gostosa, você tem mais espaço aqui. Outro detalhe que eu preciso destacar é a inclinação do encosto. Aqui você fica mais para trás, você fica mais confortável, você se sente mais à vontade aqui. Além disso,
A organização de porta-objetos da porta é um pouquinho melhor, pois você também tem um espaço ali para o porta-garrafas e pode ser porta-latas, uma vez que ela fica de pé. E você tem mais um espaço para colocar eventualmente carteiras ou óculos. Detalhe extremamente importante aqui no Creta: saída de ar-condicionado para quem vai aqui no banco traseiro. Esse item não está disponível nem no Renegade e nem no HR-V. Outro detalhe que a gente também observa é esta luz aqui. Essa luz não é necessariamente para quem vai no banco traseiro, ela é uma luz mais central. Então, se você acender ela quando você está aqui atrás, pode ser que se atrapalhe um pouco o motorista. De toda forma, eu vou destacar aqui atrás 3 encostos de cabeças individuais também, cinto de segurança de 3 pontos nas 3 posições e a fixação Isofix para cadeirinha de criança. Aqui no HR-V é certamente o modelo que a gente tem mais espaço para as pernas. O entre-eixos maior realmente garante essa movimentação mais ampla. Além disso, o banco dianteiro também tem uma espécie de chanfro que facilita aí o espaço. Movimentação de pés também é bem interessante. Cabe destacar que o piso aqui ele é um pouquinho inclinado. Por quê? Neste carro, no Honda Fit e no Honda City, o tanque de combustível está instalado abaixo dos bancos dianteiros. Justamente por isso o piso aqui é um pouco diferente. Outro detalhe que eu preciso destacar são os porta-objetos. Nas portas, a gente tem porta-objetos convencionais, para você colocar uma carteira ou um óculos. Caso você queira usar uma lata ou uma garrafa, você tem que usar apenas uma única posição que existe ali na extensão do console central. Não dá para colocar duas, apenas uma. A gente também encontra ali uma tomada 12 volts, útil para você colocar um carregador de celular, por exemplo. Mas nós não temos aqui saída de ar-condicionado para o banco traseiro. A iluminação para o banco traseiro é aquela luz que fica ali na parte central do carro. Até ajuda quem vai aqui atrás, mas se você ligar aquela luz, pode atrapalhar o motorista à noite que está dirigindo. Agora, cabe observar algumas coisas aqui. A gente tem aqui o sistema Magic Seat, que permite algumas configurações de banco. Uma delas é você mudar a inclinação aqui do encosto. Essa aqui é uma posição mais ereta e essa aqui é uma posição mais inclinada de mais conforto. Isso permite acomodar mais coisas ali no porta-malas ou dar mais conforto para quem viaja aqui atrás. Agora, existe um porém grande aqui no Honda HR-V. Como o teto tem um caimento, digamos assim, de uma traseira um pouco mais coupé, a altura do teto não é tão boa. Se a gente comparar com os outros carros, pessoas mais altas aqui podem ter problema com o teto aqui no HR-V. Curiosamente, não foi no Honda HR-V que obtivemos o melhor conforto. Ele é o carro que tem o maior entre-eixos. Assim, conseguimos ter o melhor conforto no Hyundai Creta, 2 centímetros menor no entre-eixos do que o HR-V. Isso por quê? Ainda que o espaço para a perna seja um pouco menor do que no carro da Honda, o Creta tem um desenho melhor. A inclinação do encosto traseiro, a altura em relação ao teto e o desenho em geral é melhor no Creta. Além disso, nós não podemos esquecer uma coisa extremamente importante: saída de ar-condicionado para o banco traseiro. E nós estamos num país tropical, onde o calor realmente faz muita diferença. Dessa forma, o Creta presta o melhor serviço de conforto. Cabe destacar que o Honda HR-V fica bastante próximo do Creta em matéria de conforto. Alguns detalhes no Creta deixam ele um pouquinho melhor. Já no Jeep Renegade, o que a gente tem ali é uma situação onde você tem pouco espaço para pernas e um banco traseiro um pouco ereto demais. Isso não dá muito conforto. Mas nós temos que lembrar que ele tem o maior teto da categoria. Assim, pessoas bem altas não vão ter problema com a cabeça em relação ao teto. Espaço de porta-malas é outro ponto muito importante para os clientes dos crossovers. Uma vez que quem compra esse tipo de carro geralmente tem família e viaja. E esse espaço então define muito o que as pessoas vão poder levar na sua viagem. Uma das novidades da linha 2019 do Jeep Renegade é justamente a capacidade do porta-malas variar de 276 litros a 320 litros. Nós já vamos explicar como isso acontece. Mas antes da gente entrar nessa questão, vamos ver a versatilidade aqui do porta-malas do Renegade. Uma vez que a gente encontra aqui coisas interessantes, como por exemplo, 2 luzes para iluminação deste compartimento quando você está num lugar mais escuro. A gente também encontra esses ganchinhos aqui, são 3, um do lado esquerdo e 2 do lado direito. Eles são práticos quando você vai no supermercado e precisa pendurar a sacolinha para não ficar rolando aqui dentro do porta-malas. Agora,
Esse carro que nós pegamos para testar aqui com a FCA, ele está com alguns acessórios que não vêm de fábrica. Um deles é esta redinha de organização aqui do porta-malas, que como vocês podem ver, ela tem aqui 4 ganchinhos para ficar acomodada aqui. Outro detalhe também que a gente tem aqui, que não é equipamento de fábrica, é este tapete de borracha. Ele é bem interessante, pois se você tiver que colocar coisas molhadas dentro do carro ou sujas, ele é ideal para isso, uma vez que você vai colocar e basta tirar ele e lavar. Bom, esse seria o porta-malas do carro original de fábrica. Lembra que eu falei que a capacidade é variável? Do jeito que vocês estão vendo aqui, esse porta-mala tem 276 litros, mas agora você tem essa tampa aqui que você consegue deslocar para baixo. E aí quando você desloca ela para baixo, você consegue ficar com 320 litros. Isso só é possível nos Renegades que você tem o step fino, que é o caso desse carro aqui. Porque quando você tem a versão Trailhawk, aqui embaixo dessa tampa é onde está o step. E o step integral usa exatamente esse espaço adicional para você descer a tampa. Então você só consegue fazer isso nas versões com step fino. Na versão do step integral continua sendo 276 litros. Outro recurso interessante aqui no Renegade são essas bolsinhas que ele tem aqui na lateral. Elas são úteis quando você quer guardar alguma coisa bem sensível e pequena. Então esses objetos eles não vão ficar rolando dentro do porta-mala. Imagine que você queira guardar ali uma lanterna, por exemplo. Você consegue colocar ali nessa espécie de cestinha ali na lateral. E esse é um recurso que pode ajudar você em alguns momentos especiais. Segundo a Hyundai, o porta-mala do Creta tem 431 litros de capacidade. A gente encontra aqui algumas coisas, como por exemplo, os ganchos de fixação, caso você compre aí uma redinha de organização como acessório. Iluminação, a gente só tem um ponto, aqui do lado direito do carro, não tem do lado esquerdo como a gente acha no Renegade. E a gente também não tem aquelas bolsinhas laterais, mas tanto no canto esquerdo quanto no canto direito nessa região aqui, você tem um pequeno desnível que pode ajudar para você de repente colocar ali uma sacolinha do supermercado, por exemplo, com uma garrafa de refrigerante, assim ela não vai ficar rolando no porta-malas. Agora olha só, assim como no Renegade, o piso do porta-malas, ele também pode descer e aumentar um pouquinho mais o espaço aqui. A gente supõe que os 431 litros seja nessa posição aqui. E só é possível fazer isso, mais uma vez, porque o modelo está usando aqui um step temporário, que é mais fino. Se o step fosse integral, provavelmente a gente só teria a altura mais alta ali do porta-malas. E aí a capacidade talvez não seja os 431 litros. A Hyundai não informou pra gente com que situação nós temos 431 litros aqui. Segundo dados oficiais da Honda, temos aqui no HR-V o porta-malas mais amplo. São 437 litros, portanto, maior que os outros dois concorrentes. Porém, quando a gente olha o porta-malas nesta posição aqui normal, nós temos o porta-malas mais pobrezinho. Só temos um ponto de iluminação aqui no porta-malas e a gente olha que o piso dele é totalmente plano. Não existem divisões aqui para você colocar miudezas aqui. E também não existe a possibilidade de você ter níveis diferentes do piso do porta-malas. O que a gente encontra são os 4 ganchos de fixação para aquela redinha de acessório, que aí quando você tem a rede você consegue organizar melhor as coisas. Ainda assim a gente tem alguns pontos positivos aqui. Primeiro, esse aqui é nitidamente o porta-malas mais baixo. Esta parte aqui, ela é mais próxima do chão. Então você consegue carregar melhor as coisas sem ter que fazer tanto esforço quando a gente compara com os outros concorrentes. E não podemos esquecer que o Honda tem o sistema Magic Seat, que agora tem esse nome, antes se chamava o sistema Ultra de bancos, que quando você rebate os bancos traseiros, ele consegue fazer um piso totalmente plano e a facilidade de rebater os bancos também é muito interessante. E também vamos mostrar os outros recursos que esse carro tem nos bancos, que é exclusivo aqui do Honda HR-V. O sistema Magic Seat de bancos aqui do HR-V é realmente bem interessante. Olha como é fácil você rebater o banco. E como vocês podem ver,
o banco consegue descer um pouco mais, uma vez que o tanque de combustível desse carro está instalado sob os bancos dianteiros. Você tem um espaço adicional aqui abaixo do banco traseiro. E você ainda tem a opção de colocar uma pessoa e espaço de cargas, ou deixar esse banco aqui para 2 pessoas e rebater aquele para espaço de carga. Outro detalhe interessante é esta possibilidade aqui, que você pode rebater a parte de baixo do banco e usar todo esse espaço até o teto justamente para transportar eventualmente uma planta ou outros objetos mais altos. Isso também pode ser feito naquela seção do banco. Como vocês estão vendo, esse tipo de recurso somente o Honda HR-V oferece. Outro ponto bastante importante são as questões relacionadas à iluminação aqui na parte traseira dos carros, bem como os sistemas de auxílio de estacionamento, como sensores e também câmera de ré. Começando aqui pelo Renegade, vamos falar da iluminação. Tudo aqui atrás é lâmpada incandescente, nós não temos nenhum sistema LED. Assim, luz de freio, luz de lanterna, luz de pisca, luz de ré e até mesmo a luz de neblina que fica ali do outro lado utilizam lâmpadas incandescentes. Mas a gente tem algumas coisas aqui interessantes. Aqui no centro do carro nós temos a câmera de ré, que inclusive conta com linhas de guias dinâmicas. Cabe destacar que agora o Renegade, com a nova central multimídia e a tela bem maior, você tem uma visão bem interessante dessa câmera de ré. Não podemos esquecer que além da câmera de ré, a gente tem 4 sensores de estacionamento aqui para auxiliar você nas manobras, inclusive com o alerta sonoro. Aqui no Creta a receita é bastante parecida com a do Renegade. Toda a iluminação aqui atrás do carro também usa iluminação incandescente para todas as funções. E o Creta também possui uma câmera de ré, inclusive com a função de linha de guia dinâmica. Não podemos esquecer, também temos os 4 sensores de estacionamento para o alerta sonoro. Mas no Creta nós não temos aquela luz de neblina. O que nós temos aqui são 2 luzes para ré, enquanto no Renegade é apenas uma. No Honda HR-V a receita muda bastante. Isso porque a linha de guia aqui da lanterna é em LED e a luz de freio também é em LED. Já a luz de ré e a luz de pisca usa o sistema incandescente. Detalhe, o carro também tem câmera de ré. Agora, olha como a receita muda. No HR-V não existem os sensores de estacionamento, então você não tem um alerta sonoro. Porém, a câmera de ré dele tem 3 modos de visão. Você tem um modo de visão normal, você tem um modo de visão grande angular e você tem um outro modo de visão que ele mostra só a região próxima ao para-choque. Ou seja, é uma questão de escolha muito pessoal de cada cliente. Agora vamos falar um pouco de como é o interior aqui do Honda HR-V. De cara eu já vou destacar os ajustes que a gente tem. Volante com altura e profundidade, banco do motorista com regulagem de altura e o cinto de segurança também com regulagem de altura. Assim você realmente consegue uma posição bastante confortável aqui ao volante. Outras funções que a gente encontra aqui na porta temos os controles dos vidros, todos eles com simples toque para abertura e fechamento, controle do espelho lateral dos 2 espelhos, trancamento das portas e o bloqueio dos vidros traseiros. Ainda aqui na parte esquerda do painel a gente tem um botão aqui para poder desligar o controle de estabilidade eletrônico do carro, o que é necessário quando você vai passar numa região de atoleiro, por exemplo. O volante do Honda HR-V é multifuncional. Na parte de trás a gente tem aqui 2 pedal shifts que são utilizados para a gente poder fazer as simulações de marcha, ainda que o carro tenha um câmbio CVT. Na parte da frente a gente tem vários botões. Lado esquerdo nós temos aqui o botão que controla a parte de áudio da central multimídia, por assim dizer. Então nós temos o volume, mudança de faixa e alternância de fonte. Do lado direito nós temos aqui o controle de cruzeiro, que muita gente chama erroneamente de piloto automático. E na parte aqui mais inferior do lado esquerdo nós temos 2 botões para atender e finalizar chamadas de celular quando esse está pareado aí com a central multimídia. No quesito porta-objetos, o Honda HR-V vai muito bem. Então a gente tem várias coisas para destacar aqui. Na porta a gente tem ali um porta-lata ou porta-garrafa e mais um espaço adicional para você colocar uma carteira ou até mesmo um óculos. A gente também vê aqui o console central muito bem organizado.
Então a gente tem aqui mais 2 porta-copos que podem ser utilizados nesta função, ou ainda você pode retirar essa parte aqui e nesse caso você tem um espaço aberto que você consegue colocar, por exemplo, um celular de lado. Isso aqui é muito interessante. Sob o descansa-braço a gente tem mais outros compartimentos. Um aqui bastante raso que pode ser utilizado para você colocar moedas ou até mesmo coisas pequenas e um mais fundo. Nesse espaço mais fundo, caso você não queira usar este suporte aqui no porta-copos, você consegue acomodá-lo aqui nesta parte, então ele não fica jogado aqui pelo carro. Outro detalhe interessante, dos dois lados do console existe um pequeno chanfro aqui, que é muito útil para você colocar um celular. Ele vai muito bem acondicionado aqui. Só tem um detalhe, não pode ser aqueles celulares com tela muito grande, tem que ser aqueles celulares mais padrão de mercado que tem uma tela menor. E ainda temos este console que é mais ou menos flutuante. Aqui embaixo do console nós temos mais um outro espaço que você consegue acomodar coisas. Inclusive naquele espaço ali você tem ali uma entrada USB, você também tem mais uma entrada do tipo P2 e mais uma tomada 12 volts. Vamos combinar que não é muito fácil você acessar isso, principalmente à noite, porque ali é uma região meio escura. Mas desde que você coloque ali o seu cabo USB ou o pendrive, o cabo P2 e até mesmo o adaptador de celular e não fique mexendo neles, não é muito complicado de utilizar esse espaço adicional. Outras coisas que a gente pode destacar aqui no Honda HR-V, aqui no console, por exemplo, é o freio de estacionamento elétrico. Isso porque um dos concorrentes desse comparativo não tem. Além disso, ele tem a função brake hold, no caso só o HR-V tem essa função. Quando você aperta essa função, o que ele faz? Quando você para no trânsito, você pode tirar o pé do freio, que ele vai continuar mantendo o carro parado. E ele só vai liberar o freio na hora que você der um toque no acelerador. Muito útil para você descansar o seu pé. A gente também tem aqui no Honda HR-V o ar-condicionado, que ele tem uma tela totalmente touch. Ele tem o ar com controle digital, mas cabe destacar, o ar aqui é de simples zona. Um detalhe interessante aqui, além das funções, obviamente, que você controla a velocidade, temperatura e até os direcionamentos do ar, é que aqui na tecla de temperatura você tem uma espécie de atalho. Então se você pegar e apertar tudo para cima, ele vai direto para a temperatura mais quente. Se você puxar para o meio, ele fica em 22, puxou mais uma vez para baixo, ele vai para a temperatura mais baixa. Então isso aqui é bem útil para quando você quer resfriar o carro rapidamente ou quer aquecer o carro rapidamente. E por fim, nós temos aqui uma central multimídia, não sei nem se dá para chamar isso aqui de central multimídia, vou chamar mais de um rádio. Por que o nome central multimídia? Porque aqui é onde a gente consegue ver a imagem da câmera de ré com 3 modos de visão. Mas é só isso que a gente tem, então a gente não tem nenhum tipo de espelhamento, nenhuma função avançada. O que nós temos aqui é basicamente um rádio que tem esta tela da câmera de ré, com entrada USB, entrada Bluetooth, a entrada P2 e ainda temos aqui a entrada de CD. Pouca gente usa, mas ainda está disponível aqui o CD no Honda HR-V. O painel do Honda HR-V tem algumas coisas interessantes. Tem o marcador de velocidade bem na parte central e a gente consegue ver um anel na parte externa do velocímetro que muda de cor de acordo com o estilo de condução. Se você está dirigindo de forma suave, ele vai ficar verde. Se você está dirigindo de forma mais intensa, ele vai ficar alaranjado. Do lado esquerdo a gente tem ali o conta-giros e o indicador de marcha. Quando você usa o pedal shift, ele vai indicar ali a marcha que ele está simulando. E do lado direito a gente tem o computador de bordo. O senão aqui é que você tem um botão aqui no painel para você conseguir acessar as informações do computador de bordo. Não tem esse botão nem no volante, nem próximo aqui das hastes, como a gente normalmente encontra em outros carros. Mas esse botão aqui você consegue ter acesso ao Trip A, autonomia do tanque de combustível, média de consumo, Trip B e até mesmo o odômetro. Esse botão também serve para você fazer o controle de intensidade. Como vocês podem ver, a gente consegue até mesmo desligar completamente o painel para aquelas pessoas que gostam de dirigir à noite sem incidência de luz na cara. Aqui no interior do Renegade a gente também tem alguns ajustes bem interessantes. O volante conta com ajuste de altura e profundidade, banco com regulagem de altura e o cinto de segurança também com ajuste de altura. Cabe destacar que nesse carro aqui você tem uma posição um pouco diferente de HR-V e Creta. Enquanto lá a posição é mais parecida com a de um automóvel, aqui você tem uma posição mais elevada, um pouquinho mais ereta e que se assemelha mais a de um, digamos assim, utilitário.
Aqui na porta a gente encontra vários controles elétricos, todos os vidros com simples toque para abrir e fechar, controle dos espelhos, trancamento das portas e até mesmo bloqueio dos vidros traseiros. Aqui do lado esquerdo do painel a gente encontra também algumas outras coisas interessantes. Além, obviamente, de você poder ligar e desligar os faróis, você também tem o botão do farol de neblina traseiro, que só esse carro aqui no comparativo tem. Outro item exclusivo também é a possibilidade de ajuste de altura do farol baixo. Então, quando você põe carga no carro, você consegue diminuir a altura do farol, assim não ofuscando quem vem na contramão. E esses dois controles aqui, no caso de neblina e o controle do farol, são exclusivos aqui do Jeep Renegade. Certamente o volante do Jeep Renegade é o mais completo entre todos deste comparativo. De cara a gente já destaca os pedal shifts aqui atrás do volante para você poder fazer a interação com as 6 marchas automáticas do carro. A gente ainda tem aqui na parte traseira do volante, é difícil de mostrar, mas tanto do lado esquerdo quanto do lado direito a gente tem botões para interagir com a central multimídia. Então você tem a função de volume, por exemplo, você tem a função de emudecer o som, de trocar fontes e pular faixas. Na parte frontal do volante a gente tem mais controles. Do lado direito nós temos o controle de cruzeiro do carro. Cabe destacar que o Renegade também tem a função de limitador de velocidade. Além do controle de cruzeiro, que você consegue manter a velocidade na estrada fixa, você tem o limitador, que é muito útil para você usar na cidade e assim não ultrapassar uma velocidade pré-estabelecida. Do lado esquerdo nós temos os botões que interagem com o computador de bordo do carro. E na parte mais abaixo temos as funções para atender e encerrar uma chamada com o celular pareado e até mesmo uma tecla dedicada para funções de instrução de voz, quando você tem aí um equipamento compatível. Detalhe, não vamos esquecer que no Renegade nós temos de longe o computador de bordo mais completo e interativo desse comparativo e até mesmo em toda a categoria de crossovers disponível no mercado brasileiro. Em matéria de porta-objetos, o Renegade também vai muito bem. Na porta a gente tem ali a opção ou de colocar uma garrafa inclinada, não pode ser lata porque a posição é inclinada, ou usar o porta-objeto para você colocar um celular ou uma carteira. Já o console central é onde a Jeep fez algumas mudanças aqui na versão 2019. E eu vou dizer, temos aqui o console mais organizado dos carros do comparativo. A gente já tem aqui 2 porta-latas ou porta-garrafas. Temos um espaço adicional aqui que também serve para você colocar smartphones. Temos o descansa-braço bem elevado, que na parte interna dele a gente consegue também ter um porta-objetos bastante amplo. Junto ao câmbio nós temos o freio de estacionamento elétrico, o botão para desligar o controle de estabilidade e até mesmo o botão com a função para você ativar ou desativar o start-stop, que para o motor em momentos rápidos no trânsito da cidade. Na parte à frente do câmbio foi onde a Jeep fez uma mexida, então ela melhorou o espaço aqui, criou 2 porta-objetos aqui bem amplos, que você consegue guardar bastante coisas, como óculos, carteiras, smartphones e até mesmo moedas. Do lado direito, por assim dizer, a gente tem ali uma das portas USB, entrada auxiliar P2 e mais uma tomada 12 volts. Cabe destacar que esse carro tem uma segunda entrada USB na parte traseira para quem vai atrás. Aqui também tivemos um ajuste nos controles do ar-condicionado, então toda essa parte aqui foi modificada. Então, além de a gente ter algumas funções aqui da central multimídia em botões físicos, mais abaixo nós temos os controles físicos do ar-condicionado. E por que eu estou destacando a questão dos botões físicos? Porque agora o Renegade tem uma nova central multimídia que é muito parecida com a do Jeep Compass, com uma tela bem grande. E você pode controlar o ar-condicionado também pela função touchscreen da central. E todas as funções que estão disponíveis ali para o uso físico da central, elas também estão disponíveis pela função touchscreen. E aí o cliente vai optar por aquilo que acha mais conveniente. A central multimídia agora do novo Renegade, ela é realmente bastante funcional e muito prática de ser utilizado. Justamente por isso, pessoal, a gente vai fazer um vídeo totalmente dedicado a ela para mostrar todas as funções que a gente pode utilizar, inclusive com espelhamento de funções do celular via porta USB e outras coisas mais. A gente vai deixar no nosso canal esse vídeo aí para vocês poderem consultar tudo sobre a central. Então eu vou me dedicar aqui agora ao computador de bordo do Renegade, que é sem sombra de dúvida o mais completo de toda a categoria de crossovers, não só dos carros que nós estamos
comparando aqui neste vídeo, mas também como todos os outros do mercado. Eu vou demonstrar aqui para vocês como é fácil usar esse computador de bordo. Botões do lado esquerdo do volante, primeira função que a gente tem ali é o velocímetro digital, que inclusive você pode alterar ele para milhas por hora, a título de curiosidade, afinal de contas no Brasil a gente só usa quilômetros por hora. Depois a gente tem um segundo menu que tem funções mais técnicas do carro, como por exemplo, pressão dos pneus, temos aqui temperatura do líquido do radiador, temos temperatura do óleo da transmissão, temos também a temperatura do óleo do motor, temos a tensão da bateria. Isso aqui é muito útil, porque quando a bateria está com problema, você consegue identificar por aqui quando você desliga o carro, porque a tensão cai demais. Temos também aqui o tempo que falta para a próxima revisão em dias ou em quilômetros. No terceiro menu temos o computador de bordo com autonomia e uma barra ali que mede instantaneamente o consumo, além de ter a média de consumo. Temos também a função do trip A e B para você ter aí o tempo de viagem que você está fazendo e a quilometragem. Funções de áudio da central multimídia, mensagens do carro, caso você tenha alguma anomalia, será aqui que vai ser mostrado. Você ainda pode configurar informações da tela aqui neste menu, e você ainda tem configurações gerais aqui do carro, como vocês podem ver. Bom, pessoal, esse computador de bordo aqui é sem sombra de dúvida o melhor do mercado, e você tem tudo que é função aqui, e nesse ponto o Renegade dá de lavada em todo mundo. Além do melhor console aqui do comparativo, a gente também tem um outro porta-objeto que é exclusivo do Renegade. Sob o banco do passageiro você ainda tem um espaço aqui que é quase do tamanho de um porta-luva. Você consegue até colocar uma bolsa de mulher aqui. E o detalhe, não é todo mundo que sabe disso. Então ele serve até como um porta-objeto de segurança. Aqui dentro do Creta a gente já precisa destacar também os ajustes de altura e profundidade do volante, regulagem de altura do banco do motorista e também regulagem de altura do cinto de segurança. É importante frisar que de todos esses carros aqui do comparativo, certamente a posição mais gostosa de dirigir é aqui a do Creta. Inclusive se parece bastante com a de um automóvel. E esse seria o ponto alto aqui do modelo. O volante do Creta também é multifuncional, mas eu já vou destacar que do comparativo esse aqui é o único modelo que não possui os pedal shifts atrás do volante. Então se você quiser fazer interação com as marchas, você vai ter que usar a alavanca de câmbio com toquinhos para cima e para baixo. Na parte frontal do volante, lado esquerdo, nós temos controles que interagem com o sistema multimídia do carro, até mesmo para você encerrar e começar chamadas quando você tem um celular conectado. Também tem um botão dedicado para instruções por comando de voz. Do lado direito do volante nós temos aqui as funções do controle de cruzeiro. Cabe destacar, não existe a função de limitador de velocidade, mas a parte boa é que a gente tem um botão dedicado para você conseguir acessar o computador de bordo diretamente do botão instalado no volante. Quando a gente chega aqui no console central do Creta, temos uma situação que a gente pode definir como padrão. Não tem nada de muito diferente. Aliás, esse é o único modelo do comparativo que tem uma alavanca convencional de freio de mão. Você não tem um freio de mão elétrico. A gente encontra aqui dois porta-latas ou porta-copos, inclusive com um chanfro no meio que você consegue colocar um smartphone. O descansa-braço, que nós temos também um compartimento aqui para você guardar mais coisas aqui dentro. Junto à alavanca de câmbio nós temos um botãozinho que permite que você ligue ou desligue a função de start-stop, aquela que para o motor em momentos rápidos no trânsito. À frente da alavanca de câmbio temos mais um espaço. Ali temos também a entrada USB, a entrada auxiliar tipo P2, e a diferença no Creta é que nós temos duas tomadas de 12 volts. Então se você precisar colocar um carregador e uma outra pessoa quiser colocar um outro equipamento, você tem ali a função para colocar duas. O ar-condicionado do carro é digital e automático, segue uma linha bastante convencional, com botões. E aí nós temos a central multimídia do carro, que também não tem nada de muito diferente. Ela é touchscreen, possui espelhamento Android Auto e Apple CarPlay, tem uma tela de tamanho médio aí no mercado, tem as conectividades também Bluetooth, como a gente já conhece aí no mercado.
E a única diferença dessa central multimídia é que no caso ela também tem a função de TV digital, então você consegue fazer a sintonia de, obviamente, canais de TV já do sistema digital, e isso é interessante. Cabe destacar que você só consegue usar a imagem com o carro parado e a alavanca do câmbio na posição parque. Quando o carro anda, você continua tendo o áudio do canal de TV, mas você não tem a imagem, até mesmo por uma questão de segurança. Fora isso, o Creta não tem nada mais de diferente assim em relação aos outros carros concorrentes nesse comparativo e até mesmo dos outros oferecidos no mercado. O painel do Creta é bastante tradicional. A gente tem ali o velocímetro e o contagiros com ponteiros, e na parte central as informações gráficas do computador de bordo. Esse computador de bordo aqui é interessante porque nós temos um botão dedicado aqui no volante para você acessar as funções. A gente consegue ver ali, por exemplo, o trip A, o trip B, a autonomia do tanque de combustível, média de consumo acumulada, média de consumo instantânea, velocidade média, tempo de viagem e até mesmo a indicação da velocidade digital. Assim, a gente não tem um super computador de bordo, mas aqui ele é um pouquinho mais equipado e, vamos dizer assim, funcional do que o que a gente encontra no Honda HR-V. Nesse comparativo nós vamos estrear um quadro novo, que é justamente o nível de ruído dentro do carro. Para isso a gente vai usar um decibelímetro e vamos medir em duas situações: com o carro na marcha lenta com o ar-condicionado desligado e com o carro na marcha lenta com o ar-condicionado ligado na mínima ventilação. Vamos começar a primeira medição aqui, que é marcha lenta com ar-condicionado desligado. Nessa situação, a gente tem em torno de 44 dB. Agora eu vou ligar o ar-condicionado na mínima velocidade. A gente tem aqui em torno de 49 dB com o ar-condicionado ligado na mínima velocidade. Agora vamos conferir o ruído aqui no Renegade. Primeiramente, marcha lenta com ar-condicionado desligado. O Renegade é um pouquinho mais ruidoso, ele fica aí na casa de 46, 47 dB. Agora vamos ligar o ar. Com o ar ligado, a gente tem aqui quase 50 dB de pico, com uma média de 49. Agora vamos ver como é que o Creta se sai. Primeira situação, marcha lenta com ar-condicionado desligado. Nessa situação, a medição aqui é em torno de 48 dB. Agora vamos ligar o ar-condicionado. Velocidade mínima. Nessa situação a gente tem em torno de 51 dB. Agora nós vamos para o nosso teste de tachão e lombada. Lembrando que a Honda, quando lançou aqui o HR-V 2019, falou de modificações de suspensão com um batente hidráulico e também melhor isolamento acústico. Vamos ver como é que isso acontece aqui na prática. Vamos lá. Primeiro teste de tachão. Vamos alinhar o carro aqui com o tachão. Realmente a gente percebe que a suspensão aqui ela tá mais consistente. A batida ela é muito mais seca, é um som mais abafado. E a gente também percebe que o isolamento acústico no carro também está melhor. Agora nós vamos para o nosso teste lombada. Eu vou acertar aqui a velocidade para 30 por hora e vamos passar aqui na primeira lombada e ver como é que o carro se comporta. Passou sem problema nenhum, sem bater e raspar. A gente escutou um barulho ali na traseira do carro, mas provavelmente é o acabamento do porta-malas. Depois a gente vai mostrar isso para vocês. Vamos para a segunda lombada. 30 por hora. De novo, não raspou e nem bateu. O barulho vem do porta-malas. Agora nós vamos para o bloco reto aqui para ver como é que fica o isolamento acústico nesta parte.
terceira lombada. Também sem problema nenhum, sem bater ou raspar. E agora nós vamos para a nossa quarta lombada. Todo o barulho que a gente está escutando aqui está vindo lá do porta-malas. A gente vai apurar isso para mostrar para vocês. Agora vamos para a nossa manobra de fim de rua. Então estou alinhando o carro aqui do lado direito da rua com a guia. E vamos virar todo o volante. Já virou bem o carro aqui. Vamos engatar a ré, virar todo o volante com assistência elétrica, o que é muito bom. Câmera de ré também ajuda bastante, ainda que não tenha linha de guia dinâmica. E como a gente pode ver, a gente já sai aqui alinhado com a rua, o que mostra que a capacidade de giro de manobra do HR-V é muito boa. E realmente, o isolamento acústico está melhor no carro. A gente percebe que o rodar do carro está mais suave. Os batentes hidráulicos, os amortecedores funcionam, uma vez que a gente não tem o barulho da suspensão de fim de curso. E também o carro se saiu muito bem na questão das lombadas, não batendo e não raspando. O rodar do carro é macio e o carro cumpre aquilo que promete em matéria de evolução de suspensão e isolamento acústico. Depois do nosso teste da lombada, encontramos aqui o vilão do barulho. Este acabamento aqui do porta-mala, como vocês podem ver, ele não fica muito bem preso. Então quando você passa na lombada, ele balança. Além disso, quando a gente olha aqui embaixo, nós temos um acabamento de isopor, que é onde vai as ferramentas em cima do step temporário. E esse acabamento, ele não fica preso, ele também fica balançando. Então quando você passa na lombada, todo esse conjunto se movimenta aqui dentro, produzindo barulho. Infelizmente, a Honda esqueceu de cuidar disso daqui no momento em que ela cuidou da suspensão para fazer menos barulho com o batente hidráulico, mas não fez um acabamento primoroso para essas peças não movimentarem aqui atrás. Agora é a vez da gente testar aqui o Creta na mesma situação, com os tachões e com a lombada. Vamos lá ver como é que o carro se sai. Primeiro eu vou alinhar aqui com os tachões. Mesma velocidade. Indiscutivelmente a gente tem mais barulho aqui dentro do Creta e a suspensão também é muito mais dura, muito mais firme. Ela não é tão suave quanto a do HR-V para passar esse tipo de obstáculo. Aliás, toda a dirigibilidade do carro se mostra um pouco mais firme. Vamos ver a lombada a 30 por hora. Vamos acertar a velocidade, 30 por hora. Passou sem problema nenhum, com bastante tranquilidade, nenhum barulho. Nesse ponto, o carro fez menos barulho, porque não tem o problema do acabamento do porta-malas. Vamos para a segunda lombada, 30 por hora. Curiosamente, na lombada, o Creta está saindo melhor do que o HR-V. Ele faz menos barulho e passa melhor. Vamos ver agora como é que ele se comporta aqui no Blocreto. Bom isolamento acústico, terceira lombada. Muita tranquilidade na terceira lombada também. Vamos para a quarta lombada. Vamos ver os mesmos 30 por hora. Bem tranquilo. Bastante simples, bastante fácil. Saiu muito bem nessa prova de lombada. Agora vamos alinhar aqui com a guia do lado direito para a gente poder fazer a nossa manobra de fim de rua. Vamos lá. Virando todo o volante. Também virou muito bem, bastante parecido com o que a gente tem no HR-V. O volante é um pouquinho mais leve e a gente destaca que além da câmera de ré, a gente tem aqui a linha de guia dinâmica. Olha só, pessoal, a gente usou um pouquinho menos de espaço do que o HR-V. Ele saiu um pouquinho mais à direita da pista. A manobra foi muito bem, volante um pouquinho mais leve. Aqui o que a gente percebeu é que no obstáculo da lombada, o Creta se sai melhor. Ele faz menos barulho por dentro e consegue passar melhor. Já no obstáculo do tachão, a gente percebe que o carro é um pouquinho mais seco. O HR-V foi um pouco mais silencioso. Ainda assim, o carro é bastante gostoso de dirigir, tem uma boa postura. E agora vamos ver o que acontece com o Renegade.
Agora é a vez de a gente testar o Renegade. Vamos alinhar ele com os tachões e fazer o teste de lombada. Vamos ver como é que ele se comporta. Primeiro os tachões. Bom, sem sombra de dúvida, o Renegade é o que melhor se sai nos tachões. A suspensão consegue absorver muito bem a irregularidade do piso e o isolamento acústico aqui dentro é bastante bom também. Agora nós vamos acertar aqui a velocidade para 30 por hora para passar aqui na primeira lombada. Vamos acertar a velocidade em primeiro lugar, 30 por hora, ok. Passou com absoluta tranquilidade aqui na primeira lombada a 30 por hora. Vamos para a segunda lombada também a 30 por hora. Vamos lá, 30 por hora exatamente. De novo, passou com muita facilidade, não teve nenhuma dificuldade em passar a lombada. Agora vamos aqui para o blocreto, vamos ver como é que o carro se comporta aqui. Acertando a velocidade em 30. Isolamento acústico bom. Terceira lombada sem nenhum problema, sem bater, raspar nem nada. Vamos aqui para a quarta lombada. Bastante tranquilo também, bom isolamento acústico, melhor do HR-V e comparável aí ao do Creta. Agora eu vou alinhar aqui com a guia do lado direito da rua. Vou usar o mesmo ponto aqui para virar o carro. Vamos virar tudo. Bom, aqui a gente já percebe que o Renegade não entrou do mesmo jeito que os outros carros. Ele ficou mais inclinado, ou seja, ele virou menos. Vamos virar todo o volante. A gente tem a câmera de ré com linha de guia dinâmica, o que ajuda bastante. A tela é bem grande da central multimídia. Vamos ver. Olha, pessoal, sem sombra de dúvida nenhuma, o Renegade precisou usar muito mais espaço que os outros dois carros. Como vocês podem ver aqui, a gente está praticamente em frente da guia. Os outros dois carros saíram alinhados com a rua. Então aqui a gente precisa fazer uma pequena manobra para alinhar com a rua. Então o ângulo de giro, ou o raio de giro desse carro é efetivamente maior, o que pode atrapalhar manobras em ruas mais apertadas. Agora, no que diz respeito à suspensão, o que a gente já previa é que esse carro fosse realmente melhor, e foi o que a gente conseguiu constatar na prática. A suspensão do Renegade é efetivamente mais consistente, ela consegue superar esses obstáculos com bastante tranquilidade, e a gente não pode esquecer, de todos os concorrentes, esse aqui é o único que tem suspensão independente na traseira, o que também ajuda na suavidade, na absorção de irregularidades do piso e, consequentemente, você ter uma qualidade de rodagem melhor. Realizados os nossos testes corriqueiros, agora é a vez da gente fazer o teste de consumo com os três modelos. Para isso, tomamos algumas providências. Em primeiro lugar, abastecemos os três com etanol. Cada um deles está com aproximadamente meio tanque. Os pneus também foram calibrados segundo o manual de cada um dos modelos. Agora nós vamos levar os carros para a estrada, os três vão andar juntos a uma velocidade aí de aproximadamente 100 km por hora com o ar-condicionado ligado. Depois faremos o teste urbano, evidentemente em velocidade menor, mas os carros sempre estarão juntos. Realizado o nosso teste de consumo, vamos ver como é que ficou. Vou falar do Renegade aqui para o Honda HR-V. Renegade na cidade fez 5.5, o Creta 6 e o HR-V 8,5. Na estrada o Renegade fez 10.8, o Creta 11.1 e o HR-V 12.8.
Quais são as conclusões que a gente tem aqui? Obviamente o Renegade gasta mais, mas é um pouquinho a mais. Afinal de contas, ele é mais pesado do que o Creta e ele também tem esse design meio de caixotinho. Isso interfere no coeficiente de atrito e obviamente faz o carro gastar mais combustível. Mas a gente viu que o consumo do Renegade ficou relativamente próximo ao Creta. Não podemos esquecer que o Creta tem um motor de cilindrada maior e isso também interfere no consumo. Agora, o grande campeão aqui é o Honda HR-V. Não por acaso, ele é o mais leve entre os três e também é o único com o câmbio CVT, continuamente variável, que certamente entrega melhores relações para você economizar combustível. Assim, o resultado ficou dentro do nosso esperado. Se no consumo o HR-V levou com facilidade e na aceleração de 0 a 100, quem será que vai ganhar? E na aceleração deu o esperado também. O grande vencedor aqui foi o Creta, afinal de contas, é o carro com maior cilindrada, é o carro que tem maior torque e também é o carro que tem maior potência. Em segundo lugar ficou o Honda HR-V, ainda que o torque dele seja um pouquinho menor do que o do Renegade, não podemos esquecer. Ele é um carro mais leve e tem o câmbio CVT, que consegue encontrar uma melhor relação. E obviamente o Renegade, o carro mais pesado, ficou em último lugar aí na aceleração, ainda que a diferença para o Honda HR-V tenha sido pequena. Agora nós vamos levar os três carros para aquele teste do alce, ou seja, aquele desvio rápido na via quando você precisa evitar algum tipo de obstáculo ou eventualmente um acidente. Agora nós vamos fazer o teste de alce aqui numa via controlada, bastante isolada, com pouquíssimo movimento. Eu vou começar aqui pelo Creta, a velocidade vai ser em torno de 60 km por hora e eu vou manter o programa de estabilidade eletrônico ligado. Vamos ver como é que o carro se comporta, vamos lá. Bom, a gente conseguiu ver que o carro mantém a estabilidade, ainda que ele escorregue um pouco, foi possível manter o controle do carro ok. Agora vamos fazer o teste aqui com o Honda HR-V. Vou usar a posição Sport só para manter o carro um pouquinho mais sob controle. Mesma velocidade do Creta, vamos lá. Também tivemos um controle muito bom no HR-V, foi um pouquinho mais fácil do que o Hyundai Creta. Agora vamos testar aqui o Renegade na manobra. Cabe destacar que o Renegade desses três carros aqui é o único que tem suspensão totalmente independente na traseira. Além disso, ele também é o mais pesado, então o que a suspensão ajuda, talvez o peso atrapalhe, mas vamos ver como é que o carro se comporta. Então vamos lá na mesma velocidade. Bom pessoal, certamente o Renegade foi o carro mais difícil de fazer a manobra. Ele mantém o controle, mas a gente percebe que a inércia do carro é efetivamente maior. Ele consegue fazer, mas tem mais dificuldade. Como vocês puderam ver nessa prova, todos os três carros conseguem completá-la. Porém, a gente tem uma pequena vantagem do HR-V em relação ao Creta. Já o Jeep Renegade dá um pouquinho mais de susto. Como os três crossovers se saíram muito bem naquele teste padrão que nós fazemos da lombada a 30 por hora, nós vamos dificultar um pouco as coisas agora. Vamos pegar uma lombada que nós já usamos em outro comparativo e vamos subir a velocidade para 60 por hora. Cabe destacar que essa lombada é o mais próximo que a gente encontrou aí da normatização do Denatran. O que nós vamos fazer agora aqui é o teste de lombada. Nós vamos passar com os três carros a 60 km por hora numa lombada. Claro que essa não é uma velocidade compatível para se passar numa lombada, mas o que a gente quer saber é como a suspensão de cada carro se comporta. E a lombada a gente já usou em outros vídeos de comparativo. É uma lombada que está, digamos assim, quase dentro das normatizações do Denatran para uma lombada. Então vamos lá. O primeiro carro que a gente vai fazer é o Honda HR-V a 60 por hora.
Vamos acertar primeiro a velocidade do carro aqui. Ok, 60 por hora. Agora manter a velocidade para passar na lombada. Vamos lá. Bom, aparentemente o carro passou bem. Tivemos bastante barulho ali da parte traseira do acabamento do piso do porta-malas que faz barulho, mas não tivemos problema. De toda forma, a gente vai conferir isso nas câmeras externas. Agora é a vez do Creta. Vamos acelerar até 60 e vamos ver como é que ele se comporta na lombada. Primeiro acertando a velocidade aqui em 60 por hora. Ok, velocidade em 60, vamos manter a velocidade. Chegando na lombada. Passou relativamente bem, não deu para perceber nada de muito diferente, o barulho foi menor do que no Honda HR-V, mas a gente tem que conferir na câmera externa. Agora é a vez do Renegade no teste da lombada a 60 km por hora. Vamos acertar a velocidade aqui, vamos lá, 60 por hora, agora vamos manter a velocidade para passar na lombada, vamos lá. Ok, chegando na lombada. Bom pessoal, certamente o carro que faz menos barulho, que demonstra mais firmeza de suspensão é o Renegade. Obviamente a gente balança aqui dentro, mas nos pareceu ser o conjunto, digamos assim, mais estável e mais resistente para esse tipo de situação. E no teste extremo da lombada, mais uma vez, deu a lógica também. O Jeep Renegade certamente foi o melhor. Não podemos esquecer, este carro vem de uma plataforma de utilitário, portanto, melhor ângulo de ataque, melhor ângulo de saída, maior altura em relação ao solo e também suspensão independente na traseira era o esperado. Em segundo lugar, tivemos aí o Hyundai Creta e muito próximo dele o Honda HR-V, que ainda que não tenha tido grandes problemas na lombada, depois que a gente conferiu as imagens, a gente percebeu que o defletor de ar ali, a borrachinha que ele tem na frente, acaba raspando suavemente. Iluminação é uma questão muito importante, justamente por isso a gente pegou os três carros e testou à noite para ver qual foi o resultado de cada um deles. Começando aqui pelo Hyundai Creta, a gente tem uma boa definição da luz de farol, isso porque ele usa esse sistema tipo canhão de projeção, tanto para o baixo quanto para o alto. Isso consegue concentrar a luz nas regiões mais importantes que a gente precisa e evitar o ofuscamento de quem vem na contramão. Os faróis auxiliares, ainda que usem refletores parabólicos convencionais, também cumprem muito bem o seu papel. No Honda HR-V, a gente também tem esse tipo de farol baixo usando um canhão de projetor. Ele também dá uma boa definição, ainda que com menos intensidade do que o Hyundai Creta. Os faróis auxiliares dianteiros também usam o sistema de refletor parabólico convencional. E no caso aqui, o farol alto também usa esse refletor parabólico convencional. Assim, ainda que a gente tenha uma boa iluminação, ela não tem tanta definição quanto a do Hyundai Creta. Então chegamos aqui ao Jeep Renegade. Ele usa o sistema mais convencional de todos. Todos os faróis aqui na frente usam o refletor parabólico convencional com a iluminação halógena. O Jeep Renegade dá uma iluminação relativamente boa, principalmente o farol auxiliar, que consegue iluminar muito bem a região próxima do carro. Mas o farol do Renegade é um pouco menos intenso, principalmente a luz baixa, quando a gente compara com o Creta e com o HR-V. Mas aqui existe um trunfo importante, pois ele é o único modelo que tem o ajuste de altura do farol lá dentro do carro. Assim, quando você coloca carga no porta-mala, você consegue corrigir o farol para não ofuscar quem vem na contramão. Depois desse extenso comparativo, vamos resumir para vocês carro a carro onde cada um foi melhor. Começar aqui pelo Jeep Renegade. Certamente a questão da suspensão dele se destaca. É o carro que tem o melhor ângulo de ataque, melhor ângulo de saída, maior altura em relação ao solo. E isso ajuda bastante na hora de atravessar obstáculos como lombadas, valetas e buracos. Inclusive, no nosso teste extremo de lombada a 60 km por hora, o Renegade foi muito melhor do que os outros carros. Também quero destacar a questão dos porta-objetos. A mudança que a FCA fez na versão 2019 deixou o console muito mais organizado. Não podemos esquecer o exclusivo porta-objetos que esse carro tem sob o banco do passageiro dianteiro. O carro também tem uma boa assistência de manobra, com câmera de ré, com linha de guias dinâmicas e sensores de estacionamento traseiros.
Aliás, não podemos esquecer que a central multimídia também é a melhor do segmento, com a maior tela e também tem a melhor interação. 2 portas USBs e com isso a central multimídia realmente é muito boa nesse carro. E por fim, temos a questão do computador de bordo, justamente o mais completo do segmento, com funções que dificilmente a gente encontra nos carros da concorrência. E o Creta, onde ele foi melhor? Eu já vou começar com a questão da motorização. É o único aqui do comparativo com motor 2.0, ou seja, cilindrada maior, também tem mais potência e também tem mais torque. Consequentemente, a gente tem uma aceleração muito melhor do que os seus concorrentes e a gente viu isso no teste que a gente acabou fazendo. Então aqui nós temos melhor desempenho em todas as situações. Outro ponto também que o carro foi muito bem, foi justamente na questão do banco traseiro. Ele tem um bom espaço, um bom desenho e não podemos esquecer, o único com saída de ar no banco traseiro. E isso, num país tropical como o nosso, certamente é um ponto diferencial bem interessante. O porta-malas dele, ainda que um pouquinho menor que o do HR-V, ele tem um pouquinho mais de recursos, com compartimentos laterais que ajudam na organização. Também não podemos esquecer a posição que o motorista se senta, aquela questão da ergonomia, o Creta também vai melhor. E por fim, o sistema de farol dianteiro do carro também entrega melhor iluminação. Ainda que próximo dos seus respectivos concorrentes, a definição por usar justamente um canhão de projeção, tanto no alto quanto baixo, faz com que o farol seja um pouco melhor. Detalhe, este aqui é o único entre os concorrentes com uma função totalmente dedicada de iluminação em 45 graus. E o Honda HR-V, quais foram os itens que ele foi melhor? Eu já vou começar destacando o porta-malas e a sua versatilidade. Ele é um pouquinho maior do que o do Creta, mas o grande lance aqui é o sistema ULT de bancos, que agora a Honda está chamando de Magic Seat. Assim, você consegue rebater os bancos traseiros e fazer um assoalho totalmente plano, ou ainda rebater o banco traseiro para cima e levar objetos mais altos. Esse é um recurso exclusivo aqui do Honda HR-V. Também não podemos esquecer, foi o carro mais silencioso aí no teste de marcha lenta. Outro detalhe interessante é o conforto na dirigibilidade do carro. Ele tem uma suspensão muito bem calibrada, assim o carro é bastante macio e gostoso de dirigir no dia a dia, superando os seus concorrentes. Outro item que ele foi muito bem foi justamente na questão de consumo. Carro mais leve e o único equipado com um câmbio CVT continuamente variável, certamente entrega mais economia. Ele também foi bem no teste de alce. Não podemos esquecer, o carro é mais leve e também é mais baixo. Isso tudo ajuda na dirigibilidade numa manobra repentina. E por fim, nós temos a iluminação traseira, onde ele supera os concorrentes, uma vez que o HR-V, entre os carros que nós testamos, é o único com iluminação parcial em LED, tanto na luz de freio quanto na luz de lanterna. E aí chegamos na questão dos preços. Vamos começar aqui com o Renegade, que é justamente o mais barato. Ele parte de R$ 96.990, mas existem alguns opcionais de fábrica, como por exemplo, sistema de farol Full LED ou o kit de 7 airbags. De fábrica ele vem com 2, mas você tem que pagar a parte. E lembrando que esses opcionais muitas das vezes não são valorizados no momento da revenda. O Creta tem o preço de R$ 97.890. O grande diferencial aqui é justamente a questão de 5 anos de garantia. Para quem vai ficar bastante tempo com o carro, isso pode fazer bastante diferença. E o Honda HR-V, o mais caro de todos, custa R$ 98.700. Cabe destacar que o Honda HR-V é o único com 4 airbags de série, isso porque os outros dois têm apenas 2 airbags. Cada um dos carros tem características muito específicas, portanto, é bastante difícil declarar qual é o melhor ou qual tem o melhor custo-benefício, uma vez que cada tipo de cliente pode preferir uma coisa. Mais uma vez, utilizamos a Multiclass Corretora de Seguros para saber como é que fica o seguro de cada um desses carros. Vou começar aqui com o Honda HR-V. O seguro mais barato, R$ 2.300, com uma franquia de R$ 6.400. Se você quiser uma franquia reduzida, o seguro sobe para R$ 2.600 com uma franquia de R$ 3.200. Passando aqui ao Renegade, nós temos o seguro mais barato com R$ 2.300 com uma franquia de R$ 6.600. Se você quer uma franquia reduzida, o seguro sobe para R$ 2.400 e a franquia fica em R$ 3.300. E por fim temos o Creta, o seguro mais barato foi R$ 2.100 com uma franquia de R$ 5.400. Se você quiser a franquia reduzida, R$ 2.400 o seguro e R$ 2.700 a franquia. Como a gente pode ver, os preços de seguro são extremamente próximos e obviamente seguro pode mudar de pessoa para pessoa e lugar para lugar. Portanto, não é o seguro que vai definir a compra de qualquer um desses carros. Bom pessoal, assim a gente conclui o nosso
primeiro comparativo triplo do canal. E como vocês sabem, nós não declaramos vitória de um desses carros, uma vez que ficou bastante claro que cada um deles tem a sua especificidade e que cada cliente pode fazer uma escolha diferente. Agora, se você quiser saber a nossa escolha pessoal, qual que nós compraríamos, comenta aí no vídeo que a gente dá uma resposta para vocês e explicando o motivo da nossa preferência pessoal, não uma escolha técnica. Pessoal, como vocês sabem, a gente precisa do seu like para saber que o nosso trabalho tá legal. Se você não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscrevam, porque assim vocês ficam sempre ligados nos nossos vídeos. E como vocês sabem, é só aqui no Comprecar TV que vocês encontram os comparativos mais completos para vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.